Olá. Funcionando. Pessoal, então vamos retomar aqui as sessões do seminário. Quem vai falar agora sou eu mesmo, professor Rafael Corbi, e vamos ter aí os comentários e apresentação do Naércio, que foi meu orientador, não é isso? De monografia e de tese de mestrado. Sim. Então, acho que é um prazer especial para mim. Então, como vocês viram de manhã, a reforma trabalhista é, no mínimo, uma reforma complexa que atingiu várias dimensões da relação de trabalho. E como também foi dito de manhã, inclusive perguntado de manhã, como é que a gente mede o efeito de um bicho complicado desse e, além disso, como é que a gente separa o efeito dele sobre outros efeitos macroeconômicos que estão acontecendo no país, né? Então, o que a gente vai mostrar agora, que eu vou apresentar aqui, é baseado num trabalho em parceria com Rafael Ferreira, Renata Narita e Danilo Souza, que estão todos aqui. E a gente vai oferecer uma medida dos efeitos em termos de emprego dessa reforma. Okay? Então, o que eu queria deixar claro, né? Quando a gente pensa em proteção, em mercado de trabalho, existe todo um arcabouço de proteção ao emprego, né? Que não é só lei. A gente está falando de todos os tipos de arranjos institucionais, regulamentações, que limitam, de uma maneira ou de outra, como é que essas relações acontecem, né? Como é que elas podem acontecer. Então, a gente está falando não só de CLT, né? Que são as leis de consolidação das leis de trabalho, que vem lá da década de 40, como também acordos coletivos, como já foi dito aqui, e, por fim, interpretações judiciais e ativismo judicial também da parte da Justiça do Trabalho, que é o foco aqui hoje, dessa apresentação. Então, você tem, em geral, uma discussão focada numa espécie de trade-off que a gente pode imaginar, onde, por um lado, você tem gente que vai defender uma maior regulamentação, uma maior defesa de direitos, né, uma justiça mais proativa que garanta, de certo modo, o direito dos trabalhadores, né? Acho que a gente terminou a sessão de manhã falando nisso, né? Por outro lado, você tem gente que defende uma menor regulamentação, ou pior, pelo menos que uma regulamentação que não seja mal feita, porque isso vai afetar negativamente os incentivos das empresas e, portanto, a empregabilidade de outros trabalhadores que estejam fora do mercado. Porque uma confusão que existe em geral é a gente pensar em proteção de trabalhadores, proteção de emprego, só que a gente esquece que tem todo um mundo de gente que não está empregada. Então, a gente precisa pensar na população como um todo, não só em quem está empregado. E esse é um ponto-chave aqui que a gente vai falar hoje, né? E para isso, a gente precisa encontrar um equilíbrio entre essas forças todas, né? Se a gente pensar como é que é a situação do Brasil em relação a esse arcabouço todo de proteção ao emprego, o que a gente vê na literatura, né, se a gente pegar, por exemplo, esse Employment Protection Index da OCDE, o que a gente vai ver é que o Brasil está acima da média no nível de proteção geral, baseado nesse índice, e, em geral, acima de a maioria dos países, inclusive europeus, que tem já uma proteção bem alta, né? Então, a gente parte de um cenário onde a gente tem um nível grande de regulamentação e rigidez nesse mercado, né? Além disso, a gente tem outras evidências que mostram que o quê? Além dessa rigidez de regras, a gente tem uma justiça que uma justiça do trabalho, que é um setor, uma área específica do judiciário brasileiro, que só trata de relações de trabalho, e os juízes, que são quem, no fundo, toma decisão e decide sobre disputas entre dois lados, são muitas vezes influenciados por visões políticas ou ideológicas, o que não deveria ser o caso. Eles deveriam aplicar a lei, né? Inclusive, se a gente pegar surveys de firmas, o que a gente vê é que mais de 60% das firmas reportam que a legislação trabalhista é o maior obstáculo para a contratação de trabalhadores, ou um dos maiores obstáculos, né? Enquanto que, se a gente pegar na América Latina, que a gente tende a pensar que são países parecidos em várias dimensões, aqui eles não são parecidos. Só 11% das firmas falam a mesma coisa. E
na média de todos os países da amostra, a gente está falando aí de... eu falei 16% na América Latina e 11% na média do resto dos países. Ou seja, a gente está bem longe da média. A gente está numa liderança disparada nesse quesito, que não é uma coisa que a gente ouve todo dia sobre o Brasil, né? Então, isso vem de uma survey do World Bank, né? E aí, a gente vai focar, já vou falar mais sobre isso, em uma parte da reforma trabalhista, que já foi dito aqui também, que afetou diretamente esse quesito, ou seja, os incentivos que a legislação e a justiça, ambos, oferecem para o mercado em geral, que acabam levando a, tipicamente, um excesso de litígio, né? Então, se a gente pegar as leis de um lado e juntar com a justiça trabalhista do outro, com essas características que eu falei, a gente tem uma situação que leva a custos elevados de contratação das firmas, custos elevados de demissão das firmas, não só custos elevados como incerteza elevada, e isso em equilíbrio, né? Economista pensa em equilíbrio, levam as empresas a contratar menos. Então é esse tipo de coisa que a gente está preocupado aqui. E aí a gente vai analisar em particular um aspecto da reforma, não é isso? Que mudou um pouco esse equilíbrio. Tá? Qual é o problema aqui? O problema é que a gente não tem como medir isso diretamente, porque, como a gente já falou, quando aconteceu a reforma, em primeiro lugar, ela foi muito complexa, em segundo lugar, tinha outras coisas acontecendo. Então, a gente vai oferecer agora um jeito de fazer isso. Bom, então, como eu falei, a apresentação está baseada aqui nesse artigo chamado Labor Courts, Job Search and Employment, Evidence from Labor Reform in Brazil, que somos aqui, que eu já falei, os 4 autores, e a gente separa esse trabalho em 2 partes. Eu vou falar um pouquinho de cada uma delas agora. A primeira é o que a gente chama de efeitos reais da justiça do trabalho nas firmas. Então, a gente vai pegar dados, microdados de processo, microdados de firma, e vai olhar o que acontece com as firmas quando elas são aleatoriamente alocadas, ou seja, existe um sorteio quando elas são processadas, e esse sorteio que decide basicamente o juiz que a firma vai receber no processo. Então, e a gente tem como ver pelo histórico desse juiz se ele é um juiz mais para o trabalhador ou menos para o trabalhador, e a gente vê após esse sorteio o que acontece com essas firmas, com esses trabalhadores nos anos seguintes. Tá? Então essa vai ser a primeira parte. E a segunda parte dado que existe essa situação no efeito 1, ou seja, a justiça do trabalho é importante e ela afeta trabalho em equilíbrio, como é que a gente mede o efeito da reforma sobre esse equilíbrio, né? Não tem como fazer isso estritamente com dados, porque a gente, como eu falei, tem outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, a gente não consegue facilmente separar uma da outra, mas aí a gente escreve um modelo que aí vai conseguir simular esse efeito sobre o nível de emprego. Tá? E agora eu já vou dar mais detalhes sobre isso. Então, só para... como é que funciona, né? Como é que funciona a justiça? Só para esclarecer, a gente está usando dados aqui do TRT2, segunda região, que é basicamente região metropolitana da cidade de São Paulo, e os municípios aqui em volta. Então, estamos falando de... na verdade, é um dos TRTs do Brasil, mas ele é o maior TRT em número de processos, né? Ele é territorialmente pequeno, mas ele é o maior TRT em número de volume de processos. Então, o que acontece um processo é iniciado, né, num fórum. Então, aqui a gente está basicamente falando do Fórum Rui Barbosa, aqui na Barra Funda. Esse caso é aleatoriamente alocado por uma vara. A gente tem aqui em São Paulo mais de 100, acho que são 180, não é isso? 90. São 90, mas depois aumentou, né? Mas nesses anos era 90 varas, então 90 cada... no Rui Barbosa, 20 na Zona Sul e isso. Na Zona Leste. Mas até 2013 era só Rui Barbosa, então eram 90 varas e cada vara tem 2 juízes. Então a gente está falando de 180 juízes para o município de São Paulo, né? E aí, esse juiz... tá certo essa fotinha aqui... esse juiz vai ou drop the case, né, se ele for um case errado, ou ele vai decidir, com 40% das vezes ele vai tomar uma decisão, 40% das vezes vai existir algum tipo de acordo e não chega até a sentença do juiz. Dentre esses casos que o juiz emite uma sentença,
77% das vezes o juiz dá ganho de causa ao trabalhador e o resto, 22%, 23%, essa reclamação não é atendida pelo juiz. Né? Então, a média dos casos são 77% das vezes dando ganho de causa total ou parcial ao trabalhador. Tá? Claro, a justiça não acaba aí. Se houver recurso, isso pode ir para a segunda instância, mas a gente está se prendendo aqui em primeira instância, que é a maioria dos casos. Né? Ok, então vamos falar então da primeira parte do estudo. Né? Então, qual que é o efeito de todos esses números sobre firmas? Né? Bom, como a gente viu, os juízes, na média, dão 77% dos casos ganho ao trabalhador. Tá? E como é que esse fato, e o fato que tem juízes que dão menos que isso e tem juízes que dão mais que isso, a gente está falando de um range relativamente grande. Então, a gente está falando desde 50% a 60% do juiz menos pró-trabalhador dá ganho de causa ao trabalhador. E juízes mais pró-trabalhador dão, na média, mais de 90% de ganho de casos, dos casos ganho de causa ao trabalhador. Então, esse é mais ou menos o range que a gente tem da Justiça do Trabalho em São Paulo. Acho que está ali, né? Entre 50% e 95%. Então, os juízes são pró-trabalhador na média, tem esse range, e o valor médio da sentença é cerca de 9 meses de salário desse trabalhador. Então, na média, a sentença diz, você pega o salário do trabalhador, multiplica por 9 e fala, é isso aqui que a firma tem que pagar para o trabalhador. Tá? Então, são valores relevantes para firmas especiais, especialmente firmas pequenas. E aí, o que a gente faz é pegar esses dados de processos e juntar com os dados da RAIS, que são dados de firmas e emprego. Né? E aí a gente está focando, nesse momento, em empresas pequenas que receberam somente um processo nos anos que a gente está olhando. Então, são 2008 a 2013, é isso, Danilo? 2008 a 2013. E a gente tem aí umas estatísticas descritivas, que é basicamente a maioria dos trabalhadores que estão na amostra não tem educação superior, recebem 3 salários mínimos, e as firmas, na média, estão empregando 17 trabalhadores. Mas muitas têm menos de 5 trabalhadores, então são firmas bem pequenas. Agora vamos olhar um pouquinho já os dados. Tá? Se a gente olhar os dados, a gente vê que se você for sorteado para um juiz no começo da distribuição, ou seja, se vocês olharem essa distribuição aqui, esse histograma, vocês estão vendo a distribuição de juízes em relação ao desvio da média. Então, isso aqui é desvio da média lá, os 77%. Então, um juiz que está aqui no menos 0,5, ele tem 77 menos 5, ou seja, 72% de dar, probabilidade de dar ganho de causa do trabalhador e assim por diante. Né? Então, a média aqui estaria no 77 e você tem essa distribuição em volta da média. Então, como que muda a probabilidade da empresa ganhar ou perder uma causa, ou do trabalhador ganhar ou perder uma causa, se ele foi sorteado com um cara que está aqui nessa ponta, em comparação com um cara que está aqui nessa ponta? É isso, né, Danilo? Ou é do meio para... É isso mesmo. Então, você tem um aumento que vai de 60% até 80% de previsão de ganho de causa. Então, olha como muda o simples fato de você ter sorte ou azar, né? Você pode pensar dos dois lados. Se você é um trabalhador, você tem sorte de ganhar um cara para o trabalhador. Se você é firma, você tem azar de ganhar um juiz para o trabalhador e vice-versa. Né? Então, o primeiro ponto que a gente quer aqui mostrar isso aqui é muito consequente para os dois. Né? Então, você sortear um cara para o trabalhador ou não é importante. Não é que muda 1 ponto percentual, muda 20 pontos percentuais. Segunda coisa, o valor da sentença média pula de 5,5 salários para 13 salários. Então, é importante não só na probabilidade, né, na margem extensiva, como também em quanto que você é punido. Tá certo? Ou do trabalhador, quanto que você recebe a mais. Tá? Então, são valores importantes. Então, se a gente usar o mesmo tipo de análise, e eu não vou ser muito técnico aqui, quem tiver interesse na parte mais técnica pode ir direto no texto-fonte, que está no site de todo mundo aqui, dos 4 autores, com certeza. A gente faz a segunda parte da análise, né, que seria o quê? A análise de segundo estágio, de forma reduzida, que é o quê? Bom, o que acontece com firmas que são sorteados com esses juízes? Né? E aí, a gente já sabe que o first stage aqui existe, ou seja, que a probabilidade de perder ou ganhar muda e a probabilidade, o valor médio esperado de pagamento muda. O que acontece com esses caras? Então, aqui a gente está olhando regressões que vão olhar para
crescimento antes e depois do processo em várias variáveis. O que a gente vê é, em primeiro lugar, o emprego dessas empresas que caem com um cara... Quando a gente fala de tough, a gente quer dizer pró-trabalhador. Então, com um cara pró-trabalhador, em comparação com um cara menos pró-trabalhador, cai o emprego em 30%. Claro, a gente está falando no valor mais extremo aqui, né? Então, você pega um cara da extrema direita e põe um cara da extrema esquerda. Então, a gente está falando em uma queda substancial em emprego. A gente não encontra nenhum efeito sobre salário médio, o que faz sentido, porque os trabalhadores que já estão lá não deveriam ser muito afetados por um processo, mas a gente vê que as firmas, pelo menos, elas ajustam o salário para os caras novos, ou seja, quem elas estão contratando a partir do processo, elas optam por contratar caras com salário mais baixos. Então, elas diminuem o emprego na média, elas diminuem o salário que elas vêm a contratar depois do processo, caso elas sejam sorteadas com um juiz mais para o trabalhador, e cai a probabilidade delas estarem ativas no período seguinte. O que quer dizer ativa aqui para a gente? Elas constarem na RAIS, elas declararem a RAIS. Então, elas podem ainda existir o CNPJ, mas elas pararam de declarar a RAIS, que a gente entende isso como uma grande chance dela não estar mais ativa, ou seja, operando. Ou seja, pense isso aqui como fechar as portas. Tá? E a gente também tem dado de liquidação, que aqui o Rafael sempre me corrige, eu nunca sei se é falência ou é falência. Então, aqui também aumenta a probabilidade das empresas falirem nos próximos 3 anos, é isso, Danilo? Após o processo, nos próximos nos próximos anos que a gente observa, enquanto que aqui a gente faz um pequeno teste de, vamos chamar de placebo, existe alguma diferença entre essas empresas antes do processo? Não. Então, 0 efeito. Tá? Então, basicamente, a gente encontra esses resultados aqui. Né? Então, só resumindo, uma firma sorteada com juiz pró-trabalhador, ela tem menos contratações, ela tem ela paga salários menores para as novas contratações, ela fecha a porta com maior probabilidade e ela tem uma porcentagem, uma chance maior de entrar com pedido de falência. Então, a conclusão dessa primeira parte é o quê? Existem efeitos reais da Justiça do Trabalho em performance de firmas. Então isso aqui é só para estabelecer. Esses efeitos são reais, são importantes. Tá? Agora, será que a reforma alterou esse equilíbrio? Esse é o ponto. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente teve a legislação trabalhista passou por essa grande mudança, na maior mudança desde a CLT, lá da década de 40. Né? E, claro, como a gente falou, uma reforma extremamente complexa, tinha vários objetivos, mas um dos objetivos que interessam mais aqui era diminuir ou custo trabalhista ou incerteza em relação a riscos trabalhistas por uma série de canais. Em particular, a gente destaca 3. Primeiro, aumentar o conjunto de práticas trabalhistas consideradas legais. Então, como já falaram aqui bastante de manhã, o Pastor e o Hélio, não vou entrar em detalhes. Reduzir incentivo para excesso de litígios e reduzir, de certo modo, a discricionariedade do juiz para decidir de acordo com seus pontos de vista, em particular quando estão em conflito com a lei. Então, a ideia aqui é reduzir custo e reduzir incerteza. Porém, a gente cai na maior pergunta, que é o que todo mundo quer saber. Como é que a gente vai medir o efeito de tudo isso sobre o nível de emprego, que é o que um economista está interessado em saber? Né? Por que isso é difícil? Em primeiro lugar, foi um conjunto heterogêneo de medidas, home office, teletrabalho, o fim do imposto ou contribuição sindical, na verdade, que acho que é o correto, e uma série de outras medidas, né? O negociado sobre o legislado e assim por diante. Além disso, como eu já falei, quando foi implementada a reforma lá em 2017, tinha um monte de coisa acontecendo. E um monte de coisa aconteceu antes, impeachment, e um monte de coisa aconteceu depois, pandemia. Então, como é que a gente vai olhar o dado e vai separar uma coisa da outra? Né? A gente vai escrever um modelo, não é? Mas como é que a gente resolve o problema do conjunto heterogêneo de medidas? A gente vai focar em uma medida em particular, que aí toca diretamente a Justiça do Trabalho, que é a questão dos honorários de sucumbência. O que acontece é que
antes da reforma, não existia a possibilidade de uma empresa que, mesmo que ela ganhe o processo, de qualquer maneira ela teria que pagar seu advogado. Não é isso? E o que a reforma introduziu foi a possibilidade desse custo ser transferido ao trabalhador no caso dele perder o processo. Né? Então, isso altera claramente o incentivo dos trabalhadores. E aí tem uma discussão enorme sobre se isso reduz ou não acesso à justiça, se isso reduz ou não o direito do trabalhador. E essa é uma discussão válida que a gente pode continuar falando. O Hélio já falou um pouco disso mais cedo. E aí a gente vai focar, então, a segunda parte do paper sobre analisar esse aspecto da reforma. Né? Então, como é que a gente resolve os problemas que eu levantei aí nos últimos 2 slides? A gente vai escrever, então, um modelo quantitativo de search matching, que é um modelo relativamente complexo, que vai envolver uma série de equações e questões, que eu não vou entrar em detalhes aqui por falta de tempo, e também não é o ponto aqui. Mas a ideia é o seguinte: os trabalhadores que estão lá com vínculo empregatício com uma empresa, quando esse vínculo é quebrado por algum motivo, ele é encerrado, o trabalhador basicamente tem uma escolha, e essa é a inovação do modelo. Ele pode ou não processar a empresa, tá certo? Claro, se ele processar a empresa, com uma certa probabilidade ele vai levar um dinheiro, com certa probabilidade ele vai perder e não vai levar esse dinheiro, né? Dependendo das características do processo, dependendo do juízo que ele cair. Okay? Porém, no caso de se ele perder, ele não tem custo. Simplesmente a justiça não transfere custo para ele e acabou por aí o processo. O único custo indireto que ele tem é a possibilidade dele ser, de alguma maneira ou de outra, o que a gente fala, em inglês se chama de blacklisting. Aqui no Brasil seria o caso que, então, a firma pode identificar esse cara, e algumas firmas do mesmo setor, em geral, podem não querer contratar ele. Falou antes que o trabalhador tem que arcar com os custos? Não, isso foi a reforma introduziu isso. Isso é antes da reforma. Antes. Antes da reforma. Então, o que a reforma fez foi exatamente o quê? Introduzir essa possibilidade. Agora, se ele perder, ele pode aí receber esse custo, honorário de sucumbência. Blacklisting, claro, é ilegal, porém, existem enormes evidências que ele acontece nos Estados Unidos e no Brasil. Então, é uma realidade no mercado de trabalho. Mas agora, mesmo que ele tiver honorário de sucumbência, ele continua no blacklist. Não, se ele processar, o blacklist não tem a ver com honorário de sucumbência, tem a ver com decisão de processar ou não. Ganhar ou perder é irrelevante. Certo? Bom, então a gente tem esse modelo, e aí o que a gente faz é estimar esse modelo, e aí a gente simula essa mudança de política e recalcula o equilíbrio para ver se em equilíbrio o emprego aumenta ou não e se os incentivos aumentam ou não. O que a gente vai ver, em primeiro lugar, o modelo parece bom no sentido de ter uma boa aderência aos dados. Antes de tirar a conclusão com o modelo, vamos ver se ele está funcionando na prática, né? Se ele replica os dados da realidade. E a gente vê que ele replica alguns dados interessantes. Por exemplo, 6% dos empregados formais entra com processo quando ele é demitido. Então, o que a gente vê é que o modelo está gerando esse número, e o Hélio já mostrou esses números, eu vou mostrar de novo. O que a gente vê aqui é que no Brasil, a gente vinha tendo mais ou menos 2 milhões, até 2 milhões e meio, 2 milhões e 600 por aqui, de processos trabalhistas por ano. E isso é mais ou menos 6% da força total de trabalho formal no Brasil. Então, a gente consegue encontrar números bem próximos da realidade. Esse é o primeiro número que gera uma boa aderência aos dados. O segundo que a gente consegue é uma queda significativa dos processos. Quando é introduzida a reforma, o que a gente vê é uma queda de 2,6 para mais ou menos 1,8 aqui milhões de processos no Brasil. Tá? Então, é uma queda de mais ou menos 25%. Esse gráfico aqui é para o TRT2 São Paulo, mas vocês veem que o gráfico é basicamente igual. Então, a gente saiu de um mundo de 440 mil para um mundo de 330 mil processos ano. Tá? Além disso, a última aderência que a gente mostra é o tamanho relativo do valor das ações. Então, se vocês olharem essa figura aqui a gente está... Quantos salários são pagos como compensação numa vitória num processo judicial?
E aqui é o percentil de salário dos trabalhadores. Então, os trabalhadores que ganham pouco tendem a ganhar mais vezes seu salário. Então, eles ganham, começando aqui, 9, 10 salários, e essa curva vai caindo até o pessoal que ganha muito bem, a gente já está falando de mais ou menos 3 salários. Né? E aqui tem 2 curvas, uma é a do modelo, gerado para o modelo, e a outra é dado, puro. Então, a gente faz um tracking muito bom também desses momentos dos dados. Então, ok. Então, eu só disse para vocês que o modelo parece funcionar bem. O que a gente vai agora ver é quais os dados... Ou não vai ver, né? Vamos ver. Volta ou não? Ó. Quais são os resultados, então, desse modelo? A gente faz o quê? A gente simula essa mudança. Agora, os trabalhadores podem pagar honorários de sucumbência se eles perderem. E o que vai acontecer é o quê? Em primeiro lugar, as empresas, ao verem essa redução de processos, elas vão o quê? Primeiro, diminuir a certeza. Em segundo lugar, diminuir o custo futuro de demissão. Porque agora a probabilidade do trabalhador demitido entrar com o processo é menor. E aí, em equilíbrio para o Brasil, a gente acha um aumento de 1,7 ponto percentual da taxa de desemprego geral da economia. Diminuição. Desculpa, é que é aumento de emprego, né? Diminuição do desemprego. E isso aqui se a gente aproximar a força de trabalho de mais ou menos 100 milhões, não é exatamente esse o número, mas é próximo disso, juntando formal e informal, não é isso? A gente estaria falando de 1,7 milhão. É isso, não é? Então, esse é o número que gerou bastante interesse na mídia. Então, esse é o grande resultado do paper. Tá? O que ainda falta se fazer aqui, que muita gente pergunta e acho que é para onde a gente vai expandir. Tá? Bom, além desse efeito médio, esse efeito total que a gente encontra, como é que a gente quantifica esse efeito não só em emprego, mas em termos de produto, né? Produtividade, produto da economia e bem-estar também. O que quer dizer isso? Quem foram os grandes ganhadores e grandes perdedores? Só as firmas ganharam? Só trabalhadores ganharam? Que trabalhadores ganharam? Né? Então, a gente ainda não fez essa análise, a gente está fazendo essa análise. Mas o que parece, o cheiro que está dando, é que os grandes ganhadores foram os trabalhadores que não estavam empregados. Os desempregados antes da reforma. Então, se a gente está falando que mais de 1 milhão arrumou emprego, todos esses caras estavam fora do mercado e agora estão no mercado. Então, esse seria o grande ganho de bem-estar. As firmas têm um ganho de bem-estar, porque diminui também a incerteza. Né? E, além disso, que a gente quer entender um pouco mais a gente viu que processo judicial trabalhista é danoso ao mercado no sentido de diminuir emprego em equilíbrio. Mas qual processo de fato é danoso? Né? Será que é dos trabalhadores menos qualificados ou mais qualificados, por exemplo? Né? Então, a gente viu que tem um volume enorme de processos, porém, varia muito o tamanho desse processo. Então, o que a gente, ainda é resultado bem preliminar, mas o que a gente acha que está saindo é que os processos que realmente causam são salários de empregados que ganham mais. Né, que geralmente são mais qualificados, ganham mais, então os processos são maiores, que é intuitivo. Né? Esse aí que realmente leva as empresas a pararem de contratar. Okay? Então, para encerrar, reforma trabalhista em 2022. E aí, já estou entrando aqui um pouco na seara que a Ana vai falar, né? Mas a gente sentiu um movimento inicial contrário por parte de alguns setores do judiciário, em alguns aspectos da reforma, não só o setor judiciário, os setores sindicais, como já foi dito aqui também, em particular sobre custos processuais. E aí a classe dos advogados também é sempre muito contra. Né? Em 2021, houve essa ADI, que o STF, a princípio, decidiu que o quê? Que essa questão do horário de sucumbência só pode ser transferida no caso de o trabalhador não ser elegível à justiça gratuita. E isso a gente está falando de mais de 80% dos trabalhadores. Quer dizer, mais de 80% dos trabalhadores são elegíveis à justiça gratuita. Então, isso, na verdade, resolveu uma incerteza que estava... Porque existe a questão de justiça gratuita, que é todo mundo que ganha abaixo do teto do FGTS,
Porém, isso não era aplicado de regra geral. Basicamente, o que existia até pouco tempo atrás era simplesmente uma declaração resolve. Então, basicamente, era óbvio que todo mundo declarava que era beneficiário de gratuito. Hoje, acho que, pelo que eu entendo, o ônus da prova, pelo menos eles têm que, de alguma maneira, provar que ele é beneficiário. Então, se isso for levado a cabo, né, se for observado na prática, ainda mais ou menos 15% dos trabalhadores não são elegíveis e, portanto, se esses 15% forem os que ganham mais, por definição, e se o resultado que eu falei anteriormente for verdade, se confirmar que são esses caras que, de fato, geram as maiores distorções no mercado, talvez isso aqui não vai ser um problema, né? Ele vai só corrigir a maior distorção que está no topo. Você falou teto do FGTS. É. Teto do FGTS. Não, acho que é do benefício do FGTS. FGTS ou INSS? INSS, desculpe. É muita sigla. Não, tá certo. Teto do INSS, desculpa. Até publicar você já vai. Então, e aí fica a pergunta, quais serão o efeito depois dessa decisão agora, como é que vai mudar os incentivos? Se a gente combinar com os resultados que eu falei até agora, não parece que vai ser tão grande assim. E, de fato, a gente não viu uma mudança significativa no número de processos, pelo menos. Resta, a pergunta ainda continua em efeito emprego. Peraí, o que dá o efeito significativo? Sobre o número total de processos, que ele tinha caído e ele não recuperou após essa decisão. Porém, a gente está no meio da pandemia, é bem difícil dizer de fato o que aconteceu, né? Mas, a princípio, as coisas não parecem ter mudado tanto assim. E eu vou encerrar por aqui. Obrigado e passo a palavra para o Nairson. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço o Rafael pelo convite e tema super relevante, né? Nem precisa dizer, muitos debates aí na mídia, tem gente que acha que a reforma falhou completamente, outros acharam que foi um sucesso total. E então esse paper vem a calhar para lançar luz sobre esse debate, né? Usando um paper acadêmico, né? Usando as melhores técnicas aí, econométricas que a gente tem para tentar avaliar o que aconteceu com a reforma, né? E, então, super relevante, um dos temas mais relevantes que existe hoje em dia no Brasil, então, super importante esse paper. E o tema do seminário como um todo, né? Temos uma tradição muito grande aqui na casa, né? O professor Roberto Macedo, o Hélio, Zé Paulo, Pastor, então é um lugar ideal, talvez, para fazer esse tipo de debate. E você também, né, Eu também. Então, assim, realmente parabenizar fortemente aí os organizadores. Bom, falando em especial sobre o paper, bom, tem isso, assim, só para começar, só reforçando um tema, uma coisa que eu acabei de falar, que é o seguinte: teve a reforma e aí o emprego formal não reagiu muito, assim, e aí todo mundo falou, tá vendo, ó, não adiantou nada. Mas aí também, por outro lado, agora o emprego começou a reagir, o desemprego caiu muito, aí todo mundo, tá vendo, foi a reforma de 3 anos atrás. Então começa a ter esse debate sem muito... É ideológico, basicamente. As pessoas, se demorasse 10 anos para o emprego reagir, está vendo, a reforma de 10 anos atrás só agora está tendo impacto. Então é importante ter um exercício empírico, cuidadoso, olhar os dados e tudo isso para a gente saber fazer uma avaliação correta, né? Bom, como o Rafael mostrou, tem 2 partes do artigo, né? A primeira é mais saber se o viés do juiz impacta os indicadores econômicos da firma. E o segundo é o efeito da reforma trabalhista, né? Fica sempre a dúvida por que não 2 papers, né? Porque
os períodos são diferentes. Eu falei, será que o período pelo menos é igual? Mas um é 2008, 2013 e o outro é 2017. Eles estão seguindo aquela massa. Vamos botar tudo que a gente pode num paper só para tentar publicar, né? Tudo bem. Mas alguém vai sugerir dividir em dois. Então, o primeiro resultado é o seguinte: afirma que se depara com um juiz mais pró-trabalhador, tem queda de emprego e sobrevive menos. Tá? Então, afirma que dá azar lá de pegar um juiz viesado, tem piores condições. Tem uma literatura grande, né, sobre isso, viés de juízes e vários indicadores e tudo. E esse paper contribui nessa linha. E aí depois um modelo estrutural para analisar o efeito da reforma. E, como o Rafael falou, a reforma transferiu parte dos custos para os trabalhadores e parece ter também tido efeito positivo no emprego e na produção. O tema eu já falei, né? Tem o pessoal pró-trabalho, que discute um pouco que a relação é desigual, né, do trabalhador com o empregador. E tem essa literatura de monopsônio hoje em dia muito forte nos Estados Unidos, né, que realmente os empregadores eles pagam abaixo do salário, da produtividade marginal. Então, essa linha está ganhando força atualmente, né. Agora, tem o pessoal mais pró-empresa, vamos dizer assim, né, estou simplificando, que diz que os custos trabalhistas estão muito elevados, dificuldade de contratação, tempo com advogado, incerteza. E assim, pelo que a gente vê do mercado de trabalho, a impressão que a gente tem, que eu tenho pessoalmente, é que há um certo exagero, né? Não na posição, mas na própria na extensão de benefícios concedidos para os trabalhadores e tudo. Então, a minha opinião pessoal é que a reforma foi bem-vinda, no sentido de diminuir um pouco esses custos que a gente está falando aqui. Tá? Então, o paper é ótimo, completo, base de dados excelente. Então, por exemplo, você tem 1,5 milhão de casos de decisões judiciais em primeira instância na cidade de São Paulo, de 2008 a 2013. A preocupação com identificação econométrica, complementada por um modelo estrutural. Agora, comentários gerais. Algumas frases no paper me pareceram subjetivas e meio parciais. Assim, desde o começo você começa a ler, vocês falam, eles não gostam eles estão do lado dos empresários. Sim, fica claro lendo o paper. Eu acho que, como o paper é acadêmico, eu acho que uma visão mais imparcial assim, ao longo do paper. Muitas citações assim, de papers que não são assim publicados e tudo. Então, eu faria assim, quando vocês forem revisar, tentaria usar uma linguagem mais neutra, só uma impressão de um leitor. Tá? Porque senão as pessoas podem achar, não, eles estão com essa visão já, achando que isso vai acontecer e pode atrapalhar os resultados, enfim. Aí, com relação à econometria, então vocês fazem uma regressão, o resultado econômico como função do resultado do julgamento, variáveis de controle e o erro. E o resultado do julgamento é endógeno. Então, vocês calculam essa parcialidade do juiz. Aí uma dúvida que eu fiquei é o seguinte, nesse cálculo de parcialidade do juiz. Porque, segundo eu entendi, vocês pegam a diferença, o desvio da decisão do juiz naquele caso com relação a média de decisões naquela labor court naquele ano. Mas a minha dúvida essa informação é diferente para cada juiz, para cada caso? Porque, segundo eu entendi, isso muda com os casos. Mas eu acho que o viés do juiz é uma coisa que não deveria variar entre os casos. É um viés dele, entendeu? Então, porque se ele é viesado, ele não pode ficar variando muito entre os casos I que vocês usam. É uma característica J do juiz. Então, eu refaria essa análise, não sei se eu entendi direito, né, mas tentando pegar o juiz mesmo. Né, se o juiz, a média das decisões do juiz, com alguma outra diferença com relação à corte que ele trabalha e tudo. Porque eu não usaria essa variação caso a caso para identificar o viés do juiz. Nardes, como é um comentário pontual, você vai responder. Na verdade, esse instrumento é um pouco off the shelf. É o Leave One Out, que a ideia é exatamente o que você falou. Pensa que a média
Na verdade, eu penso assim, é que essa medida de viés, ela é viesada, se você não tirar só aquele caso específico. Então, o que se faz é exatamente o que você falou, tirando só o caso específico. Então, você vai ter, entendeu? É só isso. Você tira aquele caso, então, só aquele do cálculo da média. Naquele caso, Naquele caso, entendi. Senão fica endógeno. Entendi. É só isso. Mas aí, Então, é a média de o todos J, os outros casos? É o J do juiz para todos os outros casos, pensa assim. Ah, entendi. Entendeu? Então o I que, É isso, que né, tem, Rodrigo? o I que tem no indicador é porque tirou o caso É só I. porque tirou aquele caso. Tá, É só entendi. isso. Então tá certo. Esse era o meu comentário. Aí vocês acham efeitos negativos e significativos no custo de regulação. Uma dúvida que eu fiquei é o seguinte também. Outra dúvida pode ser que eu não tenha entendido direito, mas parece que é só um caso que vocês pegam para cada firma. Então, porque vocês falam aqui, ó, the analysis focus on firms who are brought to court exactly once, em 2002, 2008 a 2013. Então, é baseado em um caso só, Um caso por firma, né? por firma. Mas um caso vai impactar a vida da firma? Na verdade, são só firmas que tiveram um caso. Porque as firmas que tiveram um monte de caso, como é que você faz essa análise? Podia tirar a média, né? Sei lá. Mas, enfim, um caso vai afetar tanto a firma? São firmas pequenas. Essa é, assim, esse eu acho que de maneira geral, é o ponto que eu acho que precisaria ser um pouco mais trabalhado, porque não é intuitivo você achar que um caso na firma em 5 anos vai afetar emprego, produção, tudo isso. Uma decisão de um trabalhador, entendeu? Mas são firmas de 10 trabalhadores, né? Se você botar fazer a firma pagar 10 vezes o salário desse trabalhador, é extremamente relevante para uma firma desse tamanho. Na mediana são 5 trabalhadores. A mediana são 5, a média é um pouco maior. Então, talvez, eu acho que seria legal caracterizar melhor essas firmas, e enfatizar que são firmas pequenas, porque na minha leitura, que foi meio rápida, passou batido. E aí as pessoas vão querer entender um pouco a magnitude desse impacto, isso que vocês estão falando. O que isso significa em termos de custo para a empresa, e assim por diante. Porque eu fiquei com essa impressão que, para um caso ter uma magnitude tão grande, né, qual o percentual dessas firmas com relação ao total de firmas, qual o percentual de emprego dessas firmas com relação ao total de emprego, tudo isso. Acho que seria interessante discutir mais para entender a magnitude desse impacto, eu acho. O que a gente começou a ver é que parece que o efeito, ainda está incipiente isso, mas parece que o efeito vem dos trabalhadores que recebem mais, que processam as firmas e que recebem mais. Então a gente está falando de uma firma com 5 trabalhadores na mediana, se o cara recebe, digamos, 10 salários, e o que a gente viu lá é que o processo ele cai com um juiz muito pro trabalhador, 13 salários, o cara ganha 10 mil de salário, recebe 60, 70, 80 mil de processo numa firma com 5 trabalhadores, acho que pode ser bem relevante. Mas concordo, Esse tipo de discussão é legal de colocar no a gente não tem. Contextualizar tudo, porque à primeira vista é surpreendente um efeito tão grande assim. E pensar se não pode ser generalizado, né? Se tiver mais casos, firmas com mais casos, por que elas não podem ser incluídas na análise? Pensa que é um monte de... uma firma que tem 1000 processos, são 1000 sorteios independentes. Então ela não tem certeza nenhuma, né? Converge para a média. E essas empresas são empresas grandes que devem fazer suas provisões e não é afetado, né? Acho que essa primeira parte é uma parte de empresa pequena mesmo. Tá. E a segunda parte, eu achei que ficou bem legal, né? Vocês já botaram os resultados aqui, eu só botei aí para me ajudar. Mas assim, eu acho que a questão é a seguinte, a reforma teve outros aspectos também, né? Então é tudo simultâneo, então é difícil identificar se foi exatamente isso, né? Depende muito do modelo e das coisas do modelo e tudo. Então, eu acho que teria que ter uma sessão explicando o que está acontecendo com essas outras coisas, como elas podem estar influenciando os resultados e tudo.
E heterogeneidade, vocês falaram que estavam trabalhando com isso, né? Se é o trabalhador mais educado, branco, negro, sexo, tanto na primeira parte como na segunda, eu acho que seria legal dar uma olhada. E eu estava pensando nisso, assim, quando você passa os custos para o trabalhador, tem um problema também, né? Que é esse, né? Que o cara, se ele for avesso ao risco, ele sabe que ele deveria receber, mas ele está com medo de perder o dinheiro e ele não tem esse dinheiro, né? Então, acho que essa decisão da justiça foi justamente nesse sentido, né? Essa de 2022. Falar, não, se o cara não paga o advogado, ele também não paga os resultados do processo. Se ele é elegível à justiça gratuita, ele não recebe honorários, ele não deve pagar, mesmo no caso de perda. Então, legal. Eu acho que é importante corrigir isso. Ótimo. Então, a acho gente que tá falando um monte de coisa errada aqui, mas vai corrigir a gente. Mas, enfim, eu acho que é isso, muito legal mesmo, muito relevante. Eu acho que um dos principais critérios para julgar o paper é a relevância, a estrutura interna e tudo isso. A gente vê que está uma versão ainda preliminar, né? Tem muita coisa a ser feita, tudo, mas já está muito bem encaminhado. Parabéns aí para os autores. E aí também essa coisa da reforma não pegou, né? Então, eu acho legal tentar entender, se ela pegar totalmente, o que pode acontecer lá para frente, né? Quais os outros impactos e extensão, né? Não necessariamente nesse paper, mas outros aspectos da reforma e que talvez, porque esse já pegou, né? Dos custos trabalhistas. Então é isso, só isso. Valeu, obrigado. Obrigado, Naércio. Eu vou fazer só mais uma resposta aqui. E esse último ponto, a reforma ainda não pegou. Na verdade, teve uma discussão bem legal de manhã com o pastor e o Hélio, falando exatamente sobre isso, né? Pegou, não pegou? O pastor falou, pegou algumas coisas, outras coisas não, né? E a gente falou uma discussão bem interessante sobre o papel do contador nesse mundo, porque principalmente empresas pequenas, quase nunca tem acesso ao advogado, né? Tem desconhecimento da lei. E o papel do contador é chave aqui em orientação. E os próprios contadores, muitos ainda não conhecem, né? O pastor estava falando, por exemplo, do distrato extrajudicial, né? Distrato que hoje, no término desse vínculo, o trabalhador e a empresa podem assinar um papel dizendo: esse vínculo está terminado, esses são os direitos que ele tem direito, a empresa está pagando, os dois concordam. Eu fiz isso mas se você tem o E-Social, eu tinha uma cuidadora da minha mãe, e sempre tem esses casos. Você fez E aí no E-Social eu fiz tinha uma opção lá, fim em comum acordo. É isso aí. E aí eu pago 80%, ela tem direito a 80% do FGTS, diminui os meus custos, tudo, eu achei super legal. Então esse foi um exemplo que ele deu que parece que pegou, ele falou que tiveram 700 mil casos já, então é uma coisa que parece que está funcionando. Um que não pegou é a que você pode zerar o teu débito trabalhista ano a ano. Então no final do ano você pode calcular quitação do débito trabalhista. Você pode zerar todo o final de ano. E aí, então, depois de 5 anos, basicamente, você não tem débito. Então essa talvez seja a razão que não pegou. Então, esse seria, talvez, coisas que ainda podem expandir muito. E fazer algum trabalho sobre essas outras coisas, né? Essa coisa do distrato, essas outras coisas. Calma. São importantes. Um paper de cada vez. Não, tô brincando. Gente, acho que temos aí 3 minutinhos. Se tiver alguma pergunta. Você usou muito a palavra incerteza na apresentação. Eu penso, pelo menos parte dessa incerteza, é aquele histograma inicial do o quão rígido os juízes são. Vocês fizeram esse exercício para antes e depois da reforma? Estão fazendo. Maravilha. Vou acompanhar. É muitos milhões de processos. Demora um pouquinho. Sim. Ótimo. Gente, obrigado. Então,